Que lindo, que gostoso, que agradável. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você que já está conosco pela transmissão, estamos no culto da Assembleia de Deus em Bom Sucesso. Glória a Deus. Segundo o livro dos Reis, capítulo 1, versículo 1. Depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas, se revoltou contra Israel. E o rei Acasias caiu pelas grades de um quarto do andar superior em Samaria e ficou ferido. Então enviou mensageiros e lhes disse: vão consultar Baal-Zebube, deus de Ecrom, para saber se vou sarar desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tesbita. Quem é Elias? É o profeta de Deus que vive naquele tempo, que vive debaixo do governo desse homem, que está naquele contexto. O rei caiu, o rei está mal, está bem mal, todo machucado, e o rei manda buscar resposta no ocultismo. Não tem nada a ver com o profeta. O profeta provavelmente nem sabe disso. Isso aconteceu, um fato palaciano. O profeta não mora ali. Mas quando o rei manda consultar e buscar solução no outro lado, Deus entra em cena e Deus levanta, chama o profeta e diz assim: levante-se e vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte-lhes: será que não há Deus em Israel para que vocês estejam indo consultar Baal-Zebube, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor, por isso, porque você foi buscar resposta aonde não devia ter ido buscar resposta. Da cama em que você está deitado, você não sairá mais, você certamente morrerá. Então Elias foi, obedecendo a ordem, versículo 5, os mensageiros chegaram para o rei, e este lhes perguntou: o que houve? Por que vocês voltaram? E eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse que deveríamos voltar para o rei que nos havia mandado e dizer o seguinte: assim diz o Senhor, será, pela segunda vez, será que não há Deus em Israel para que você esteja mandando consultar as trevas, Baal-Zebube, deus de Ecrom? Portanto, da cama em que você está deitado, você não sairá mais, você certamente morrerá. Então o rei perguntou: qual era a aparência do homem que veio ao encontro de vocês e falou tais palavras? Eles responderam: era um homem de Deus, era um homem vestido de pelos, com um cinto de couro na cintura. Então o rei disse: é Elias. A terra precisa saber que há homem de Deus na terra. A terra precisa saber. 2. O homem de Deus, ele precisa se esforçar para parecer um homem de Deus. O homem de Deus, ele precisa ser conhecido pela aparência de homem de Deus. O homem de Deus não pode ser confundido. Ele não pode ser confundido com outra coisa. Ele tem que parecer por fora e tem que ser por dentro. Então, se você
tem consciência que Deus te chamou, se esforce desesperadamente para tentar parecer e ser um homem de Deus. Ele diz: é tesbita, é Elias o tesbita, ele não tem dúvida, vestido de pelos, com um cinto de couro na cintura, é ele. Então o rei enviou um capitão e 50 soldados, com seus 50 soldados, em busca de Elias. O capitão subiu o monte, em cujo topo Elias estava sentado, e disse: homem de Deus, o rei está ordenando que você desça daí. Mas Elias respondeu ao capitão de 50: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. Diga-se, então desceu fogo do céu. Homem de Deus tem crédito. Irmão, se é homem de Deus, esse capitão e os seus soldados, coitados, pagaram a conta. O desmiolado foi o capitão. O doido varrido de pedra foi o capitão. Porque o capitão falou assim: homem de Deus, eu estou dando uma ordem. Irmão, não precisa nem ser crente. Se é homem de Deus, ele está debaixo de Deus. Como é que ele vai dar ordem para alguém que está debaixo de Deus? Então não foi dureza do profeta, não. Foi, pois, cara, ele morreu pela boca. Porque se ele disse que eu sou homem de Deus, eu estou sob o governo de Deus. E como é que esse cara quer me dar? Quando ele dá uma ordem para mim, ele está ofendendo aqui. Aqui quem está acima. Então, se eu sou homem de Deus, que você falou que eu sou, o comandante vai resolver isso. Deus manda fogo, e Deus manda fogo. E Deus manda fogo. Mas sabe, eu quero agora entrar num texto agora, que vai ser um tiro no nosso pé. Parece que a coisa foi desmontando, foi desconstruindo, porque hoje para nós, tudo é um homem de Deus. A gente com uma facilidade, homem de Deus, cheio de inquérito, cheio de B.O., homem de Deus, cheio de bagagem, homem de Deus. Para nós, tudo é homem de Deus. Mas esse problema não começou aqui agora, não. Porque o homem de Deus tem que ter crédito. Tem que ser por fora e ter crédito por dentro. Aí quando chega na dispensação da graça, você vai ver dois que se acham homem de Deus. Coloca na tela Lucas capítulo 9. Você conhece esse texto? Claro que tu conhece esse texto. Lucas capítulo 9. Versículo de número 54. 51, para facilitar. 51. Lucas 9, 51. E aconteceu que ao se completarem os dias em que seria levado ao céu, ou seja, final do ministério de Jesus. Eu disse final, não é no começo. Jesus manifestou no seu semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. Ele está indo para o Gólgota, está indo para o Calvário, está indo para a cruz. E ele enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para preparar uma pousada. Ou seja, era aquele pit stop, aquela paradinha para passar a noite para chegar em Jerusalém. Versículo 53, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Os samaritanos viram que aquela comitiva estava indo de passagem, o destino era Jerusalém, e não quis receber. Olha só isso, vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, voltando, repreendeu os samaritanos. Repreendeu quem? Os discípulos. Irmãos, quando é que Deus valida? Quando é que Deus valida
quando é que Deus valida? Deus validou para Elias, mas não validou para esses dois aqui. O que eu quero tentar dizer para mim é que nós precisamos desesperadamente, irmãos, desesperadamente, manter uma rotina de vida, que quem está perto de nós, ao nosso redor, quem trabalha com a gente, quem nos comanda, quem está de alguma maneira envolvido comigo e contigo, reconheça pelo falar, pelo vestir, que você é diferente, que você é homem de Deus, que reconheça, e que quando você abrir a tua boca, o céu chancele, ele vai chancelar, ele vai. Eu peço a Deus que esses dois aqui não tenham falado lá para o samaritano: ó, vão se dar mal, hein? Vocês vão morrer, hein? A gente fica vendo hoje, às vezes, quando algum cristão, ele passa por uma coisa qualquer, abre a boca, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos vigiar para não fazer isso, irmãos. Nós estamos saindo de um governo, sem entrar no mérito, que propagou muito, né? O cristão, o evangélico. Tá, mas não, a gente tem que viver o que a gente diz que é. Acabei de indicar uma pessoa que está aqui hoje para um emprego. E a pessoa vai saber agora. Eu disse assim, ó, é de Deus essa pessoa e cheia de Deus. Está me ouvindo aqui? A minha oração é que seja isso. Porque hoje eu mandei mais dois currículos. E falei a mesma coisa. Ó, é de Deus. É de Deus. Porque já tive decepção. Já indiquei alguém que eu disse que era a pessoa de Deus. E depois eu fui chamado, poxa, pastor, aprontou. E o que eu fiz foi, eu vou pedir perdão agora ajoelhado. Eu peço perdão. Não, pastor, tudo bem, isso acontece. Não, mas eu quero pedir perdão. Porque eu disse que era de Deus. Eu disse que era de Deus. Eu disse. Irmãos, Deus tem interesse em botar a mão dele em todas as situações. Eu falei de um fato político. Não tem nada a ver o profeta com um problema que acontece no palácio. Mas Deus interveio, porque Deus, Ele sabe que Ele tem alguém ali que pode ser o fiel da balança. Deus está buscando isso nessa terra. Deus está buscando pessoas que serão fiéis da balança. A nação americana teve um pastor, que hoje está na glória, Billy Graham. Ele foi o conselheiro de vários presidentes na Casa Branca, vários presidentes, vários. E não era por conchavo político, e não era por fazer lobby, porque ele era um homem de integridade. Nós precisamos disso, irmãos. Precisamos disso na sociedade hoje. Precisamos disso em todos os níveis. Precisamos disso. Lembro o dia que eu fui convidado para pregar lá no Bangu 1, ainda há uns anos atrás. E quando eu cheguei lá, me apresentei lá, o carcereiro pegou minha Bíblia e quase que rasgou. Eu falei, meu amigo, tu vai rasgar? Meu amigo. E desfolhando quase folha por folha. Aí eu falei, meu amigo, essa é minha Bíblia de uso, não faz assim não. Ele é a Bíblia de uso? Tinha lá uma Bíblia lá, ele pegou. Isso aqui é uma Bíblia? A pessoa cortou com uma faca e fez um buraco para entrar com coisa dentro do presídio. Entra com a Bíblia. Quando eu vi aquela cena, eu falei, meu amigo, eu quero te pedir perdão. Não, foi a tua, não, mas eu quero pedir perdão. Eu quase chorei naquela hora. Falei, como alguém
pega a palavra de Deus e faz um ato tão bestial, tão diabólico assim, tão diabólico. Ele assim, olha, hoje nós temos que vasculhar página por página, porque o que pode estar aqui dentro? O que pode estar escondido aqui dentro? Eu falei, Deus, Deus, a vontade que dá, Senhor, por que a pessoa quando pensou isso, não foi logo fulminada? Por que não? Não, meus irmãos. O rei pergunta para os empregados, como é que ele era? Ele era um cara assim, sobrancelha feita, unha pintada. Isso é fake. Isso é fake. Isso é fake. Isso é fake. Como é que ele era? Não, ele estava de bermudinha, estava de mamãe só. Isso é fake. Senhor, manda fogo nesse negócio aí. Não, uma roupa de couro, uma pele, um cinto. O rei fala assim, é ele. É ele. É ele. Elias. A chapa vai esquentar. O rei ainda manda 50. E Elias está lá. Desce. Capitão, tu sabe o que tu está falando, capitão? Você morreu pela boca. Porque você falou que é homem de Deus. Tu enlouqueceu, capitão. É isso mesmo? Senhor, agora desce fogo. E Deus mata 50. E chega o segundo capitão com mais 50. A mesma coisa. Parece que perdeu o juízo. Homem de Deus, desce agora. Homem, desce agora. Senhor, se eu sou homem de Deus, desça fogo agora. Mais 50, 100 cadáveres, 100 famílias. Quantos filhos ficaram? Mas o lindo desse texto de Reis é que chega o terceiro capitão. E o terceiro capitão, quando chega, ele se ajoelha. Ele sabe que ele está diante de um homem de Deus. Ele se ajoelha. Senhor, tem misericórdia. Já ficaram 100 cadáveres para trás. Tem compaixão da minha vida. Esse texto, irmãos, esse texto ele vai além da conta. O rei enviou um terceiro capitão de 50 com seus 50. Este terceiro capitão de 50 subiu o monte. Diga comigo assim, pôs-se de joelhos. Pôs-se de joelhos diante de Elias e lhe suplicou, homem de Deus, peço por favor que a minha vida e a desses 50 que estão aqui comigo, 50 soldados, eu te peço pela vida deles, seja preciosa aos teus olhos. O homem de Deus não resiste isso não. Aos teus olhos, versículo 14, porque desceu fogo do céu e consumiu os dois primeiros. Consumiu os dois primeiros. Então consumiu 102 pessoas. 50 soldados e 2 capitães, né? E um capitão para cada grupo. Então 102 cadáveres. Agora, porém, que a minha vida seja preciosa aos teus olhos. Então o anjo do Senhor disse a Elias, desça com este homem de Deus, que vive conforme o padrão de Deus, é honrado pelas autoridades. Eu vou repetir, homem de Deus, que vive conforme o padrão de Deus, é honrado pelas autoridades. É honrado. O problema nosso é que estamos vivendo de uma maneira tão desconjuntada, que estamos caindo, somos tema de piada, tema de chacota. Porque o homem de Deus, você lembra de Eliseu? Que ele só foi agredido, ele foi ofendido dentro de uma realidade que ele era calvo. Ele era calvo. Ninguém mentiu. Careca, sobe careca. Tudo certo, ele está subindo e ele é careca. Ninguém falou da moral dele. Ladrão, corrupto. Não foi isso. Ele é careca? É. É calvo? É. Está subindo? Tá. Ninguém chamou ele de corrupto. Ninguém chamou ele de charlatão. É só do que ele é. Mas até isso, para um homem de Deus, vai dar ruim. Ele parou. Subindo eu estou,
careca eu sou. Mas vocês perderam noção. Vocês perderam a noção. Vocês perderam a noção de quem está sobre mim. E ele vira e lança uma palavra, e do nada me aparece 2 ursas, e mata e despedaça 42 rapazes. Na hora. Por que isso, irmãos? Por que isso? Porque é um padrão de Deus. Então Deus tem interesse com essa palavra de homem de Deus. Aí lá no capítulo 4 de 2 Reis, entra novamente, mais uma vez o servo de Deus, e a mulher vai dizer: marido, eu vejo que esse que sempre passa por aqui, por nós, é um santo homem de... Eu gosto dessa palavra, sempre. Sempre. Sempre significa que ele começa janeiro, entra fevereiro, entra março, abril, maio, junho, dezembro, e começa janeiro de novo. Sempre. Sempre. Porque aquela história de às vezes é e às vezes não é, isso não dá certo, irmãos. Às vezes é bênção, mas às vezes, sangue quente. Eu tenho uma marca na minha vida que Deus me poupou de não desviar, porque Deus me tirou da lama, do inferno. E eu vim no primeiro amor em 74. E logo no começo da minha caminhada, no primeiro amor, pastor Raimundo Linos, da Glória, que está na Glória, ele nos manda ir comprar um material em Madureira. Lembro tudo, Madureira. Eu tinha carro, e eu levei 2 obreiros, que já eram obreiros de gemado aqui em cima. Eu, novo convertido. Pastor, eu levo lá. Aí fui para Madureira com eles, sendo motorista deles, para comprar um negócio para a igreja. Chega lá, na negociação, acontece assim, e o obreiro, já adulto, já com seus, 40 para 50 anos, dirigindo congregação, falou um palavrão. Eu lembro que eu parei, eu falei, meu Deus, eu quase tive um ataque cardíaco, porque eu tinha vindo do mundo, eu fazia parte da torcida aí, do líder aí, eu xingava no Maracanã, do juiz ao bandeirinha, o jogo todo, qualquer coisa que não dava, xingava tudo, o líder era. Aí eu estou no primeiro amor, irmãos, no primeiro amor, meu irmão, orando todo dia, no primeiro amor, um presbítero fala palavrão, aquilo quase me matou, porque eu saí de Madureira em silêncio. Eu falei assim, tudo bem, Geminho? Eu falei, tudo bem, que nada, eu estava morrendo dentro de mim. Eu falei, meu Deus, aquela coisa, pode, não pode? Pode falar? Não pode. Mas eu achava que não podia. Mas ele fala, ele dirige, ele pastoreia uma congregação. Aquela semana foi a minha pior semana. E, irmão, se Deus não tivesse intervido, eu teria desviado. Eu teria voltado. Ou eu seria um crente salafrário. Falei, meu Deus! A minha oração era, Deus, purifica e me limpa. Deus, eu estou muito sujo. Eu sentia o peso do pecado da minha vida. E um obreiro que pastoreava, falava palavrão. E repetiu o palavrão. Aquela semana para mim foi a pior semana do meu início de caminhada. No meu início. Eu lembro que um dia orando, Deus, como é que vai ser? Eu vou voltar a falar palavrão como eu falava antes. E Deus me visitou e me fez entender que aquilo tinha sido uma bestialidade. Aquilo não era um padrão para me imitar. Aquilo não era uma coisa para me parecer com aquilo. E Deus deu livramento, deu graça, e eu consegui vencer aquela semana. Mas sabe, irmãos, ela disse a seu marido, grife essa expressão, vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Sempre. 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 Não tem piadinha, não tem palavrão,
não tem coisa maliciosa. Sempre, 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 sempre. Uma só palavra. Me empresta 50 prata aí, que eu não tenho nada. Está aqui os 50 prata. Está aqui os 50 prata. Está aqui. Sempre. Uma só palavra. Eu vou, vai. Eu vou, vai. Outro dia alguém veio falar comigo, pô, pastor, o senhor indicou aquele profissional. Foi lá, começou e sumiu. Aí chega aqui domingo, ele me aparece. Falei, meu irmão, deixa eu confessar o meu pecado. Minha vontade hoje é te acabar contigo. O que foi, pastor? Está nervoso? Falei, não. Você me deixou mal. Eu te indiquei para uma casa. Você foi, começou o trabalho e sumiu. Ainda recebeu o dinheiro. Não, é que, meu irmão, tu não me conta história. Eu não quero ouvir nenhuma história tua. Você vai amanhã procurar essa família e você vai pedir perdão. Você vai pedir perdão porque você não teve honra, caráter. Você vai. Não quero saber de história. Eu não quero ouvir que furou o pneu, a bicicleta. Não interessa. Porque você chegou nessa casa indicado, e eu indiquei você. Eu indiquei, e a pessoa acreditou. A pessoa ouviu, pastor, o pastor indicou o senhor, então pode começar a obra. E você mentiu, você falhou. Então, irmãos, isso é muito sério. Porque quando sobe aqui para fazer leitura oficial, para cantar um hino, para orar, quem está aí, isso aí é enrolão. Isso aí pegou o negócio para consertar, não consertou, fez uma lambança. Aí a pessoa vai estar murmurando e pecando. Então, isso não pode acontecer. Então, o culto de terça-feira é um culto de ensino. Essa esposa fala, eu vejo que esse que sempre passa é um santo homem de Deus. Agora, olha só que coisa interessante. Versículo 10, vamos para o 10. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço. Irmãos, essa família investiu por causa do que estava sobre aquele homem. Deus, o investimento de Deus. Investiu. A gente não pode, irmãos, a gente não pode negligenciar nessa área. Tem gente investindo em você. Não decepcione. Não decepcione. Não decepcione. Irmãos, quanto custou para fazer isso aqui? Vamos fazer. Teve que contratar alguém para construir. Teve que comprar um material. Eu fico pensando, essa família indo lá no local que vende, nessa época. A gente quer comprar isso aqui. Mas a casa não está pronta? Não está. Mas vamos fazer aqui um quarto, uma suíte para um homem de Deus. É parente de vocês? Não. Ele sempre passa por aqui. A gente nem conhece bem ele, mas passa sempre por aqui. E como aqui não tem ainda hotelaria, a gente vai hospedar ele aqui em casa. Por isso a Bíblia diz, ai daquele, por quem vem um escândalo. Essa família fez uma construção e investiu. Agora não fez apenas uma construção e botou lá uma esteira. Não, mobiliou. Vamos colocar nele, diga que sim, uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Isso aqui, irmãos, isso aqui é o luxo. Isso aqui é a suíte 5 estrelas da época. Agora me responda, por favor. Essa cama vende aonde? Lá na lojinha da praça? É? Não, isso aí, mandou fazer, irmãos. Contratou um marceneiro para fazer. Moço, fazer uma cama, cortar madeira, aparelhar, prepara uma cama, prepara o colchão para a cama, aqui não está, mas você entende, prepara a roupa de cama, prepara o enxoval, prepara o travesseiro, prepara a toalha. Irmãos, quanto custou isso? Mas não é só pelo valor não, que a família tem posse, mas é pela alma, pelo coração que está colocado ali. Você já pensou se ele decepciona? Faz a cama, faz uma cadeira, faz uma mesa, constrói uma lamparina. Lamparina precisa de óleo, de combustão, de azeite. Providenciou tudo. Para quê, irmãos? Para quando ele vier, vai ficar ali. Quando ele vier,
vai ficar lindo. Contei aqui domingo a experiência que tive agora em São Paulo. Acaba o culto, domingo de manhã, sento, já está no finalzinho, eu olhei o meu zap, há uma mensagem de um querido de lá, talvez esteja me ouvindo agora. Ô pastor, me perdoe, eu não sabia que o senhor estava hoje em São Paulo. Viajei, cheguei tarde, perdi a escola, o horário da escola dominical, mas pastor, eu quero levar para almoçar hoje. Eu mandei rápido, meu amigo, meu voo é 3 horas em Congonhas, eu vou sair daqui rápido. Ah, pastor, mas então eu lhe pego, eu lhe levo. Falei, mas tem um pastor que vai me levar. Mas, pastor, eu queria que o senhor almoçasse comigo. O senhor vai embarcar de onde? Falei, Congonhas. Poxa, o meu local é perto do aeroporto. Eu falei, tá bom, rapidinho eu vou lá. Aí fui para lá, ele tem uma padaria, uma delicatessen top em São Paulo, na zona sul de São Paulo. Já chego lá, já tinha ligado para a gerente. Quando eu botei o pé na porta, já está reservada a sua mesa. Falei, meu Deus, o que é isso? Ele não estava também não, mas ligou para a gerente. Vai chegar uma pessoa assim, caminhando, prepara tudo. Eu falei, obrigado. Já sentei na mesa, já veio pastelzinho, já veio berinjela, já veio um monte de coisa, troço chique toda a vida. Daqui a pouco ele chega, pastor, me perdoe, eu estava longe, estava em casa, mas está sendo bem servido, pastor? Suco, coisa de tapete vermelho. É uma padaria chique, faz baguete francês. Eu falei, que pão maravilhoso, o senhor vai levar o pão? Eu falei, não, quanto está o pão? Pastor, o senhor vai levar o pão? Vai levar baguete francês, pão italiano, vai levar bolo? Eu falei, meu irmão, eu não tenho nem mala para levar tudo isso. Ele queria me dar a padaria toda. A padaria toda. Eu falei, meu pastor, na próxima vez eu vou lhe fazer um pedido. O almoço vai ser na minha casa. O senhor me avisa quando o senhor vem. Você já pensou? Se a pessoa se decepciona, irmãos, é melhor amarrar uma pedra e pular numa ponte. Você já pensou se a pessoa se decepciona? O dano que isso provoca, isso atinge a alma da pessoa. Porque é uma decepção muito grande. Isso é uma morte um negócio desse. Homem de Deus, ele tem que ser validado no céu e validado na terra. Agora, o homem de Deus é validado na terra da maneira como ele vive. A maneira como ele vive vai ser validada. Aí esse homem agora se hospeda ali, e homem de Deus, ele tem gratidão no coração, e ele pergunta, meu Deus, o que eu faço com essa senhora? O que eu faço com essa família? Versículo 11, sobe o 11. Um dia vindo o profeta, retirou-se e se deitou ali no quarto. Um dia, quer dizer, não é uma rotina, aquilo foi feito para ser usado de forma esporádica. Mas por que fez tudo isso? Porque é um homem de Deus. Então disse a seu servo Geazi, vai chamar esta sunamita. E ele a chamou, e ela se pôs diante do profeta. Isso é lindo. E ela se pôs diante do... Eu peço a Deus que cada um aqui seja levantado com isso. E quando alguém te encontrar, saiba que você foi colocado diante do profeta. Esse tinha dito a Geazi que dissesse a ela, a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar a seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela havia respondido, estou bem, vivendo no meio do meu povo. Ou seja, ela diz assim, eu sou uma pessoa também de contatos, só fique tranquilo. Então o profeta perguntou a Geazi, o que a gente pode fazer por ela? Geazi, muito perspicaz, diz assim, ora, ela não tem filhos e o marido dela é velho. Mas ela também era. Ela não tem filhos e o marido dela é velho. Esse velho não casou com uma menina nova. Essa moda é de hoje. Essa moda doida é de hoje. Isso é a moda do sem noção, né? Eu chamo a moda do sem noção. Porque um homem de 60 anos, 70,
casa com uma garota de 20 é sem noção, né? É doido e varrido de pedra, né? Porque daqui a 5 anos ele está morto, né? Muito bem. Então, essa mulher também tem idade. Eliseu disse, olha, irmão, olha que segurança. Eliseu disse, vai chamá-la. E ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher, eu acho, eu penso, isso? Eu deduzo isso? Não. Por este tempo, prazo marcado, daqui a 1 ano. Ah, Deus prometeu, Deus usou o vaso que falou que ia chegar, já tem 15 anos. Não. Não. Deus falou comigo assim, arruma a mala. E eu arrumei, já tem 6 anos. Não. Homem de Deus é diferente. Homem de Deus é diferente. Homem de Deus é diferente. Ó, estou vendo a senhora viajando no avião. Ih, pastor, já tem 8 anos. O avião já caiu. Por este tempo, daqui a 1 ano. Homem de Deus diz assim, ó, a contagem começou agora. A conta começou agora. Daqui a 1 ano, você terá uma criança. Uma criança? Uma criança? Uma criança? Um filho. Um filho nos braços. A gente precisa dizer, Deus, queremos voltar a se parecer com o plano original. A gente precisa. A gente precisa voltar a se parecer com o plano original. Ela fala assim, não, meu senhor. Olha que não, meu senhor, homem de Deus. Homem de Deus. Não minta a tua serva. Tu é homem de Deus. Não minta a tua serva. Ela é rica. Ela tem status, ela tem poder, mas diante dele, ela diz, eu sou tua serva. Homem de Deus, irmãos, tem tantas implicações. Tem tantas implicações. Versículo 17. A mulher engravidou, e no ano seguinte, grifa essa expressão, no tempo determinado. Irmãos, quem abre a boca para falar que Deus está mandando, devia tomar juízo o dia todo. O dia todo. Parece que estamos vendo a geração dos sem juízo. Deus está mostrando o que não mostrou. Deus está falando o que não falou. Parece que a geração dos desmiolados, no tempo determinado, deu à luz uma menina? Um filho. Grifa essa expressão, como Eliseu tinha dito. Irmãos, Deus valida o homem de Deus. A gente precisa, isso aí não é só com ele, porque Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Isso é para cada um de nós aqui. Dizer, Deus, Senhor, que a gente tenha uma só palavra. Que nós sejamos homens de sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Porque o que passar disso é procedência, o quê? Maligna, é diabólico. Sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Que o mundo nos veja, que o teu patrão te veja como homem de Deus. Há uns anos atrás, até contei aqui, estava conversando com um industrial, o dono de uma fábrica de caixa de papelão. E eu, com uma conversa para apresentar Jesus para ele, falar de Jesus para ele, e ele, a gente se gosta muito, falando muito, e eu, pai, mas olha, o Senhor é tão bom, Ele nos ajuda tanto. Ele fala assim, olha, ele tem centenas e centenas de empregados. Ele diz assim, o meu melhor funcionário lá da fábrica, eu acho que ele é alguma coisa de igreja, ele falou que ele é. Aí eu, pastor? Ele não. Eu falei, evangelista? Não. Diácono? Não. Aí eu dei um branco de presbítero. Eu falei, presbítero, isso,
Ele fala, como é que é? Presbítero? É isso, ele é presbítero. É o meu melhor funcionário. Ele repetia, é o meu melhor funcionário. Eu falei, puxa vida, se eu tivesse o telefone dele, eu falei assim, meu irmão, levanta as mãos para o alto. Porque um homem que não é cristão, ele está dizendo que o melhor funcionário é você, um presbítero. Você entende isso? O peso disso? Como Eliseu tinha dito, no tempo determinado. Versículo 18. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com o seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. Vou subindo rapidinho. E de repente ele disse à mãe, ai, minha cabeça, ao pai, minha cabeça. E o pai leva para a sua mãe. Ela o tomou e o levou para a mãe. E o menino ficou deitado no colo dela até o meio-dia, então morreu. Ela subiu e o deitou sobre a cama a cama que ela havia mandado comprar, fazer. A cama que só quem deitava, quem era? O homem de Deus. Essa serva de Deus, ela acreditava que a cama que aquele homem deitava continha, habitava também a presença de Deus. Ela não enterrou. Ela não mandou lá para o cemitério. Não. Ela botou lá e fechou a porta. Tipo assim, aqui ninguém entra. Isso aqui tem dono, isso aqui é o homem de Deus que fica aqui. Versículo 22. Chamou o marido e disse, me mande um dos servos e uma das jumentas, preciso ir depressa, falar com quem? O homem de Deus. Diga para quem está atrás assim, não decepcione, diga não decepcione. Não decepcione. Não decepcione. Não decepcione. Não decepcione. Não decepcione. Porque tem gente que está ali olhando e está acreditando. E quem está acreditando, irmãos, nós vamos honrar o que estão acreditando. Preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar. O marido perguntou, mas por que você quer falar com ele hoje? Para o marido, é ele. Mas para ela, é homem de Deus. Para o marido, é ele. Por que você quer falar com ele? Mas para ela, é homem de Deus. Não é dia de festa, nem lua nova, nem sábado. Ela respondeu, não faz mal. Tipo, meu amor, fica na tua aí, fica no teu quadradinho aí, fica quieto aí. 24. Então ela mandou preparar a jumenta e disse ao servo, pegue as rédeas e vamos. Não diminua a marcha, a não ser quando eu disser. E assim ela partiu e foi falar com quem? O homem de? Está contando quantas vezes? O homem de Deus, no Monte Carmelo. Lembra que lá atrás, onde ele estava? No monte. Homem de Deus é no monte. Você não vai achar um homem de Deus na boate. Você não vai achar um homem de Deus no pagode. Pelo menos não devia achar. Você não vai achar um homem de Deus no motel. Pelo menos não devia achar. Não. Homem de Deus, você mais ou menos sabe onde ele está. Ele está no monte. Ele está na presença de Deus. Ao vê-la de longe, homem de Deus tem uma acuidade visual apurada. Homem de Deus enxerga longe. Homem de Deus é atento a longe. Uma acuidade visual muito profunda. Ele viu ela de longe. E o homem de Deus disse a Geazi, seu servo, veja, é a sunamita. O homem de Deus, ele identifica com facilidade. Parece que vem lá uma mulher, uma rapaz. Não, é a sunamita que está vindo lá. É a sunamita. Versículo 26. Corra ao seu encontro e pergunte a ela, vai tudo bem com você, com o seu marido e com o menino? O homem de Deus tem uma abrangência. O homem de Deus, ele tem um olhar pleno, amplo. Vai tudo bem com você, vai tudo bem com o teu marido, vai tudo bem com o teu filho.
E ela respondeu: vai tudo bem, vai tudo bem. Quando ela chegou ao homem de Deus no monte, agarrou-se aos pés dele. Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a, porque a sua alma está em amargura. O homem de Deus discerne o externo e o interno. O homem de Deus, ele enxerga o lado de fora e o lado de dentro. Bem-aventurados são os homens de Deus. A sua alma está em amargura. Volta ao versículo 26. E o Senhor escondeu isso, e o Senhor, agora escondeu isso de mim e não me revelou nada a respeito. Homem de Deus tem consciência da sua limitação. Ele tem consciência. Ele não entra em crise. Deus não me revelou o que é, mas eu vejo que a alma está em amargura. E eu não vou ter crise por isso. Quantas vezes você acaba de pregar aí fora, vem alguém: pastor, o que Deus te mostrou? Só a cor da sua gravata. Pastor, pode falar, entrega tudo. Não. A sua blusa é rosa. Não é por causa do filme não, né? Não, né? Olha aí, tu vigia. Pastor, o que o senhor mostrou? O que eu mostrou? Não, mostrou que a tua blusa é de renda, só isso. Não pode falar, não pode falar nada. Homem de Deus, irmãos, não se deixa levar por isso. Homem de Deus não se deixa levar por isso. Você entendeu? Homem de Deus, ele tem sensatez, ele tem maturidade. Deus não me revelou nada ao respeito. Então, a mulher pediu: por acaso eu pedi a meu senhor algum filho e não lhe disse que não me enganasse? Aí o profeta caiu a ficha. Então o profeta disse a Geazi: cinge os lombos, pegue o meu bordão e vá. Se encontrar alguém, não cumprimente, e se alguém cumprimentar, você não responda. Ponha o meu bordão sobre o rosto do menino. Ele entendeu que era um menino. Versículo 30. Porém a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. O homem de Deus está disponível. Homem de Deus não terceiriza. Homem de Deus não terceiriza. Homem de Deus está disponível. São marcas, são características. Agora não é só homem de Deus, é servo de Deus, eu e você. Aonde você está? Dirigindo o ônibus que você dirige, trabalhando na oficina que você trabalha, é homem de Deus. É homem de Deus. Homem de Deus com sinceridade, vai dizer: não, isso aqui não. É homem de Deus. Homem de Deus tem características diferentes. E nesta noite eu queria pensar isso contigo. E dizer para você e para mim que a gente tem que ter, quando alguém nos chama de homem de Deus ou de mulher de Deus, eu diria para você correr para o quarto, trancar, fazer: Deus, me chamaram de mulher de Deus. Senhor, que eu nunca dê margem para pensar o contrário. Me chamaram de homem de Deus. Cada vez que eu vou pregar num canto, outro dia aconteceu, alguém fala assim: pastor, o senhor que fez meu casamento. Foi bem, né? Eu falei: meu Deus, eu celebrei aquele casamento. Eu tenho que andar de tal maneira que essa pessoa nunca diga: sabe aquele pastor que fez meu casamento? Meu Deus, o senhor que apresentou meu filho. Eu falei: meu Deus, eu apresentei essa criança. Eu tenho que viver com desespero para honrar aquilo, para que quando chegar bem velhinho, Deus possa dizer: e tu, porém, vai até o fim. Continua sendo o homem de Deus. Amém, irmãos? Coloque-se em pé no nome do Senhor Jesus. Homem de Deus. Virou uma palavra, um bordão, né? Um bordão fácil. Homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus. Não. Homem de Deus vive como homem de Deus. Caminha como homem de Deus. É validado como homem de Deus.
E quando abre a boca, Deus assina embaixo. Eu quero pedir a Deus que você, enquanto homem de Deus esposo, você enquanto homem de Deus esposa, viva dessa maneira. Podemos ouvir amém? Pai querido, eu quero te pedir perdão nesta noite, pelas tantas e tantas vezes que demos margem para uma interrogação. Eu te peço perdão, pelas tantas e tantas vezes que demos margem, Deus, para alguém olhar e dizer assim, eu te peço misericórdia, Deus. Ó Deus, eu te peço, Pai, que a cada dia da nossa existência, eu e cada um aqui, sejamos verdadeiras pessoas nas tuas mãos, homens e mulheres de Deus, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, que o abrir da nossa boca seja confirmado. É como aquela menina, Pai, que estava na casa de Naamã. No meu país, na minha terra, tem um homem que pode curar essa enfermidade. Um homem. E a palavra dela foi validada, porque aquele general acreditou na palavra dela, e o profeta correspondeu à palavra dela, e o céu se manifestou com a cura. Ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, que nesta noite de terça-feira, só tenha vindo a este santuário, homens e mulheres de Deus. Você diz amém? Amém. Diga assim, nosso alvo, nossa meta, é ser parecido com o Senhor, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus nesta noite. Tome o seu lugar, meu amado, em nome de Jesus.